Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, nossa segunda edição de hoje, dia 23 de dezembro, para a gente trazer movimentações do mercado da bola, Vasco da Gama se movimentando, Santos se movimentando, Cruzeiro quase se movimentando, né? Houve aí o boato de que Adrielson, jogador do Botafogo, na verdade do Lyon, né? Poderia ir para o Cruzeiro. Bom, vamos falar sobre isso, né? Lá no Cruzeiro eles estão começando ainda com esse negócio de valores assustam, ainda não se livraram desse estereótipo do valores assustam, né? Vamos falar sobre isso, mas começar aqui no Dois Toques pelo Pedro Caixinha. Pedro Caixinha, novo treinador do Santos. Falamos aqui que Pedro Caixinha havia sido sondado por Vasco, chegou a sentar para conversar, para fechar acordo com o Grêmio. Isso não aconteceu. Houve a informação aí de que não, ele não fechou porque no fundo está esperando uma proposta do Botafogo. E eu disse para vocês, eu falei, galera, não tem proposta do Botafogo, não existe interesse do Botafogo. Se existe alguém dentro do Botafogo que tenha falado, levantado o nome de Pedro Caixinha, essa pessoa é voz vencida e talvez a única voz nesse momento. E curiosamente, as movimentações do mercado, o diretor de futebol do Botafogo, o ex-diretor, né, que hoje se desligou do Botafogo, o Pedro Martins. O Botafogo anunciou no seu perfil oficial o desligamento de Pedro Martins, que assumia essa função de diretor de futebol, inclusive um dos mais novos aí, que há pouco tempo chegou no cargo, já está saindo para assumir a função de CEO lá no Santos. De CEO no Santos. Vai com um cargo mais importante, vai ser simplesmente quem decide as coisas no Santos, né? No Botafogo ele era uma das pessoas importantes do processo, mas hierarquicamente estava abaixo. No Santos vai para ser o chefe, né? Vai ser o cabeça aí do projeto de gestão. E com um salário até melhor, mas curiosamente a primeira atitude do Pedro Martins é fechar com o Pedro Caixinha. Então talvez realmente o Pedro Martins fosse partidário, uma voz ali dentro do Botafogo, ó, caso o Arthur Jorge não fez com a gente para essa temporada, fez com a gente não continue, né, porque ele é treinador do Botafogo, só se o outro clube lá, sei lá qual, pagar a multa rescisória e ele quiser sair, tudo bem, né? Por enquanto só blá blá blá, tititi e tal, coisas que não nos interessam nesse momento, né? E o Pedro Caixinha é anunciado pelo Pedro Martins, novo CEO do Santos, como o treinador da temporada. Acho que há um upgrade aí, né? Sair de Fábio Carille para Pedro Caixinha é um upgrade. Agora, Pedro Caixinha vai ter um desafio diferente na sua carreira. Ele vai ter que lidar com a pressão da torcida, né? Dirigir o Santos não é dirigir o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino você trabalha sem pressão, você trabalha com resultados, com objetivos. Claro, a rede Red Bull ela exige resultados, objetivos, né? Mas você não tem torcida ali enchendo o saco, né? Rede social bombando, não tem nada disso. Então é uma espécie de trabalho. No Santos, outra completamente diferente. Acho o Caixinha capaz, tanto que ele sabia que poderia pegar um time aí com um projeto melhor do que Grêmio e do que Vasco, tá? Apesar do Vasco disputar a Sul-Americana, segundo o Pedro Caixinha, ele acha que pode, no Santos, fazer um trabalho com mais longevidade, um trabalho melhor, né? Boa sorte ao Pedro Caixinha, boa sorte também ao Pedro Martins, que agora é o CEO do Santos. Mercado continua bombando nas sondagens, nos rumores, devagar, no vamos ver mesmo, né? Só o Santos agora fechando, mas Vasco interessado em Davi Luiz, que não renovou com o Flamengo. No final das contas, o Flamengo avaliou daqui, dali, e o Davi Luiz não renovou com o Flamengo. O Vasco já se interessa pelo atleta. Acho que o Davi Luiz é um atleta importante num elenco bom. O Davi Luiz como uma opção num elenco que tenha zagueiros bons. Para ser a solução de todos os problemas, acho um pouquinho demais para o Davi Luiz nesse momento da sua carreira. Todavia, quem sou eu para dizer o que o Vasco tem ou não que fazer, né? O Flamengo não quis, o Vasco observa as oportunidades de mercado. Não significa que esteja fechado, até porque o Davi Luiz tem que querer e o Vasco tem que ter condição de pagar o que ele pelo menos recebia no Flamengo, né?
Bom, vamos lá. Cruzeiro, que estava querendo o Adrielson, isso e aquilo tal. Adrielson, só se fosse ficar no Brasil, Adrielson ficaria no Botafogo. E não iria para o Cruzeiro. Até porque é jogador da Rede, é jogador do Lyon, estava só emprestado ao Botafogo, a não ser que o Cruzeiro pagasse o valor do Adrielson. E aí, quando o Cruzeiro soube o valor, ele sai da negociação, né? Valores assustam. E aí o Cruzeiro sai da negociação, Adrielson vai para a França, talvez seja aproveitado lá no Lyon ou emprestado para algum outro clube europeu, já que o Lyon tem ali o seu plantel, não vou dizer fechado, né? Mas o Adrielson chega com moral, né? Chega como um zagueiro que participou de final de Libertadores, de jogos finais de Campeonato Brasileiro. Então torço pelo Adrielson, que tenha sorte lá no Lyon, mas não vai para o Cruzeiro, tá certo? Se fosse ficar no Brasil, ficaria obviamente no Botafogo. Bom, Gatito Fernandes que está em conversações com o Botafogo para renovação de contrato, recebeu aquela proposta que balança o coração, né? Cerro Porteño está interessado em Gatito Fernandes. Eu antes imaginava que esse jogo contra o Internacional tinha sido o último jogo de Gatito Fernandes com a camisa do Botafogo. E aí veio o papo de que realmente o Botafogo quer renovar, o goleiro também queria ficar. Mas há um sonho, acho que é um sonho mais de garoto do que de homem feito, né? De encerrar a carreira no Cerro, de ser campeão pelo time do coração. Bom, Cerro Porteño fez uma proposta ao Gatito Fernandes. Vamos ver, né? Eu acho que fica no Botafogo, porque é o que eu falei para vocês. Existe o sonho de criança. Quando você amadurece e descobre uma relação que antes não existia, né? Muito mais do que profissional, uma relação passional mesmo, né? O próprio goleiro fala muito isso. Eu acho que ele continua no Botafogo. Se a proposta for razoável, chegando essa proposta do Botafogo, uma renovação por mais 2 temporadas, acho que o Gatito não vai perder essa oportunidade de encerrar a carreira no clube por onde ele passou sendo mais vencedor, né? Mas Cerro Porteño, lembrando, é o time de coração do Gatito Fernandes, time da infância, né? Enfim, do pai dele, o Gato Fernandes. Então vamos ver, vamos acompanhar aí os bastidores dessas negociações do mercado da bola. Eu fico por aqui, daqui a pouco, amanhã na verdade, a gente volta com outras informações, quem sabe mais negócios fechados por aí. Beijo grande para vocês e até!